Olá, boa tarde. Há dias o Papa Francisco assinalou 7 anos de pontificado, um período marcado por um estilo e atitudes pastorais que têm despertado a atenção de muitos, mas também o desconforto de alguns. É um assunto que vamos aprofundar com os nossos convidados, dois vaticanistas portugueses, Aura Miguel, jornalista da Renascença, e também Otávio Carmo, chefe de redação da agência Eclésia. Boa tarde, obrigado por estarem ambos aqui no programa Eclésia. São 7 anos de pontificado do Papa Francisco. É um itinerário que até já leva mais alguns anos daquilo que ele previu aqui há tempos, numa entrevista a uma cadeia de televisão, que dizia que era um pontificado curto. No entanto, têm sido anos também muito intensos e marcados por iniciativas com muito conteúdo pastoral e doutrinal para a Igreja. Começando por ti, Aura Miguel, há algo que destacasse em particular deste período de 7 anos de pontificado neste homem que conquistou o mundo, Papa Francisco? Considerando a intensidade deste pontificado, deves reconhecer que a pergunta é bastante injusta. Porque ter que sintetizar em tão breve espaço o mais significativo, eu gostava de partir de uma premissa. Eu creio que o pontificado todo, se é possível elencar um fio condutor, é aquilo que ele chama a Igreja em saída. Portanto, ele ficou conhecido, ou que nos contam, antes do conclave, dizer isso mesmo, que Jesus estava insistentemente a bater à porta e a porta estava fechada e a gente achava que era para entrar na Igreja e não, era para sair da Igreja. Portanto, ele gosta mais de uma Igreja de portas abertas e isso tem-se visto no pontificado. Se tiver que escolher um só momento deste pontificado, que é muito mais do que um momento temporal, para mim, porque estava lá também e me impressionou muito, foi o facto de ele ter proclamado o ano da misericórdia, que também é muito definidor, esta atenção ao outro e o virar-se justamente para aquele que mais sofre, que é também um fio condutor que tem a ver com a Igreja em saída. Ele ter decidido convocar um ano santo, romper com uma tradição que é abrir a Porta Santa. O jubileu começa com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro e ele escolheu antecipar essa abertura. Ele abriu à mesma a Porta Santa de São Pedro, mas 2 semanas antes foi, talvez, ao país que mais precisa de misericórdia, que é a República Centro-Africana, abrir simbolicamente a Porta Santa naquela catedral que está mergulhada no bairro muçulmano, com tudo o que isso significa e, como sabemos, o drama que ali se vive ainda hoje. Portanto, isso é mesmo, ele é um Papa também de gestos que marcam, que ficam na memória, não é? Mas é muito mais profundo do que o simples gesto. Ele tem sem dúvida protagonizado esta saída, não é? Ao ir a todos estes locais. Achas que a Igreja tem seguido o seu exemplo de sair também ela própria ou tem sido mais receosa nesse aspecto? Sim, na minha experiência, também pensando nos outros Papas, não é? Eu creio que o Papa, o sucessor de Pedro, vai sempre um passo mais à frente que o pesado corpo da Igreja em tudo. João Paulo II também modificou muita coisa, a deriva, digamos assim, de aprofundamento da razão que o Papa Bento pediu, e há sempre uma dificuldade da Igreja sair do seu conforto. E eu acho que, vejo assim, pelo menos a missão de Pedro é mesmo isso, é provocar, não é? E ele tem uma passada que eu acho que vai mais à frente do que o corpo pesado da Igreja, mas acho que há uma grande sensibilização e vê-se isso também pelo esforço que as conferências episcopais no mundo inteiro têm feito, seguindo, sobretudo, aquele documento-chave, que eu acho que isso é o verdadeiramente eixo que define o pontificado, que é a Evangelii Gaudium, onde se entronca todas as decisões que agora o Papa tem tomado nestes anos. Otávio Carmo, o que sublinhavas, então, deste pontificado? Depois do gesto, sublinhava palavras, e aí estamos de acordo os dois, que a encíclica Laudato Si é um texto fundamental no pontificado. É um texto fundamental para vincar isto, porque é um texto também em saída. É um texto que fala à Igreja Católica e fala à sociedade no seu todo, questiona, é incómodo, ainda hoje precisa de muitas leituras e muito debate, porque parece que custa encaixar no que é o magistério, embora uma leitura profunda desminta isso, mas parece que custa encaixar no que é o magistério pontifício. Porque é que, de repente, um Papa escreve uma encíclica ecológica, que é também uma encíclica social, é uma encíclica económica,
há muitas mas teve uma tremenda receptividade é no verdade, mundo. É verdade, teve também... No início acho que também foi mais a surpresa de repente ter um texto deste género escrito por um Papa. Sim, creio mesmo que foi histórico, um Papa que faz uma encíclica com esta temática. E há, para mim, a chave, há uma chave de misericórdia e para mim a outra chave para entender o que é, do meu ponto de vista, o pontificado é a globalização. Mas um Papa global que quer estar do lado dos que estão a perder com a globalização, não daqueles que ganham sempre. Nós ainda agora estamos a ver com a crise do coronavírus que aparece sempre dinheiro de algum lado quando há problemas na bolsa. Parece. E o Papa tem falado insistentemente disso. Insistentemente. Desde quase do início do pontificado. Há quem está a ser posto de parte. E é a grande parte da humanidade. E é o encontro dessa humanidade que o Papa convida a uma igreja em saída. Efetivamente, sem excluir ninguém, mas uma atenção muito particular para aqueles que mais ninguém vê e para aqueles que não têm voz neste discurso globalizado. Que é um discurso que se impõe, mas que é um discurso que deixa muita gente sem palavras. O Papa tem sublinhado muito e criticado muito a cultura do descartável, não é? E neste descartável incluem-se milhares de pessoas que ficam à margem do desenvolvimento. E, ora, Miguel, tem sido eficaz estas mensagens do Papa? Vai passando esta mensagem não apenas ad intra para a Igreja, mas o Papa tem conseguido criar, digamos assim, uma linha de pensamento ou de cultura na sociedade atual? A Dindra, se calhar, é o mais difícil, porque eu acho que há um aspecto que é importante sublinhar, é o Papa ser latino-americano, portanto, ter vindo de fora, não é? Ele tem estas máximas, que eu diria certezas, que partem da experiência, que a realidade é superior à ideia, que de fora conhece melhor o que se passa dentro, não é de dentro que se conhece, é de fora. Portanto, da perspectiva da periferia, olha-se com mais objetividade. E nota-se isso também no seu estilo, não é? No fundo, esta chamada de atenção aos mais pobres, aos mais vulneráveis, aos que sofrem, entronca na doutrina social da Igreja. Mas eu acho que este pontificado é muito um pontificado com os pés na terra, quer dizer, de todo o terreno, como ele próprio é. E isso também acho interessante porque as pessoas, quer dizer, ele tem mesmo uma prioridade. Eu acho que ele tem a própria necessidade pessoal de ir ao encontro das pessoas e, sobretudo, daquelas que mais precisam. Ele é constituído assim, quer dizer, cada um tem as suas vertentes, já São Paulo dizia, uns são uma coisa, outros são outra, e Francisco é assim, e talvez não é por acaso que ele diz que gosta de conceber a Igreja dos nossos tempos como um hospital de campanha em tempo de guerra, onde há muitos feridos, não só feridos do ponto de vista económico, não é? Como feridos também interiormente, pessoas sozinhas, pessoas que sofrem existencialmente, não é? As tais periferias de que o Papa fala, que também é uma prioridade, são periferias não só as urbanas, mas são também de todo este nível humano. E eu acho que isso é um fator que levou muita gente, sobretudo fora da Igreja, que já não esperava assim grande coisa, já achavam que a Igreja estava numa rotina que já não dizia nada. Aliás, a advertência já tinha vindo de Bento XVI a dizer que já não é mais sociologicamente maioritário o cristianismo, passará a ter que ser qualitativamente minoritário, mas muita gente de fora, que não estava nem aí com a Igreja, vamos dizer assim, ficou muito sensibilizada, estas novas, digamos assim, multidões que agora se levantaram a cabeça cada vez que o Papa Francisco fala. E isso é bom, não é? Isso é bom porque no coração deles está exatamente toda esta franja de pessoas que também está dentro da Igreja. Não estou a dizer que seja fora da Igreja, mas eu acho que isso é um fenómeno muito curioso em que a própria Igreja é chamada Igreja-instituição, quer dizer, que depois tem as ramificações capilares, até às paróquias, é chamada a não ficar numa bolha, não é? E eu acho que o Papa Francisco veio ajudar a rebentar essa bolha para começar a olhar à volta. Otávio, esta preocupação do Papa com o outro e esta sensibilidade social, o Papa depois também nos vem a seguir lembrar que o cristianismo não é propriamente uma ideologia.
e desafia as pessoas a um processo muito concreto de conversão e identificação com Cristo. Só que este Cristo está sempre nos outros, eles são a cara, faz sempre esta colagem, não é? Este processo de conversão é sempre naquele que mais sofre. Passa por um bocadinho por aqui esta teologia de Francisco. Há uma palavra que usaste que é central na teologia de Francisco, que é concreto. Não há uma abstração. O outro, a pessoa, não é uma abstração, são pessoas. O preso tem exatamente essa superação da cultura do adjetivo que ele fala muitas vezes, para que nos centremos no nome e no que cada pessoa é absolutamente fundamental. Isso, desse ponto de vista, parece-me que é óbvio. Pois há outra questão que é muito visível, que é a questão da ternura. E ele, na entrevista que dá ao Wim Wenders, para o filme que o realizador fez sobre o Papa, diz que a ternura é abrir os olhos para ver os outros. E isto parece uma coisa de nada, até sem grande profundidade espiritual, mas na verdade é absolutamente fundamental para a sociedade de hoje, que é uma sociedade em que os olhos estão colados nos ecrãs e numa indiferença quase absoluta a quem sofre. Fria, não é? E é esta, do meu ponto de vista, até teologicamente, é uma chave fundamental, do concreto, de olhar para a realidade que está à volta, que é remeter ao que está nas origens do cristianismo, porque, objetivamente, tanto o discurso como a ação de Jesus Cristo é um discurso e uma ação marcada pela realidade que o rodeia. Transcendendo, é certo, isso do ponto de vista de pensamento é evidente, mas sem ignorar. E parece-me que, muitas vezes, há essa problemática. E muitos dos conflitos que há derivam até, muitas vezes, da leitura que se faz da realidade e do que devemos fazer com ela. Porque, enfim, parece que ela é um peso para a ação da Igreja, quando não é um peso, é um desafio. Se me permitem, também gostava de juntar. Nesse sentido, a Adintra é muito impressionante ver como é a fadiga deste pontificado em reformar a Cúria, em pôr em ordem a questão da economia. Está a ser um muro, quase. Pronto, que é a tal coisa da conversão. Quer dizer, a conversão é para todos, não é? E se calhar talvez ainda mais para quem está... O discurso da Cúria... A questão dos abusos... Em 2019 o discurso da Cúria é um discurso que parece não fazer muito sentido depois de quase 7 anos de pontificado, em que o Papa ainda está a insistir na necessidade de reforma. Pois é, são os 3 filões que eu, no fundo, acho que são a maior dificuldade do Papa Francisco. Essas situações estão a desgastar o Papa ou o Papa está a desgastar essa indiferença que às vezes anda na Cúria? Olha, o Papa é um homem tenaz. Às vezes a gente concorda aqui. É um homem cheio de tenacidade e, portanto, ele é muito realista, é muito concreto e, portanto, há um problema e ele não foge do problema, enfrenta o problema. Mas existem estes problemas, estes 3 pelo menos, a reforma da Cúria, a questão dos dinheiros e a questão dos abusos, não é? Pronto. Que é muito difícil, cada um deles é mesmo pesado, como se percebe. Cada um deles seria quase um pontificado. Sim, pois, e ele mesmo assim foi eleito para isto e é o que se vê e ele não hesita em decidir. Mas, para te responder, eu não vou responder assim, vou responder como ele respondeu uma vez aos jornalistas, que a bordo do avião perguntaram-lhe: Santo Padre, o que é que tinha a coisa mais difícil do seu pontificado? Claro que estávamos todos à espera de que ele falasse, ao menos num destes casos, e ele pôs-se a pensar, é difícil. Já sei, uma malvada dor ciática que me apareceu. Sim. Portanto, para mostrar que também o Papa é livre, quer dizer, não está preso, quer dizer, não é um homem de poder que agora é um flop se não resolve. Neste sentido, ele... Quer dizer, foi chamado, à luz da fé, foi chamado para uma missão e dá o que pode. Mas há expectativas, sim, não é? Eu penso... Não é um político que espera que corra bem para voltar a ser eleito. Nós estamos num ponto de viragem num sentido, é que há intenções que foram assumidas e processos foram lançados que se espera que comecem a dar resultados concretos. No caso dos abusos, já há uma série de medidas implementadas, são evidentes. Na reforma da parte económica e financeira, há um conjunto de medidas tomadas que começam a dar resultados. Mas há um processo em tribunal ainda neste momento, ainda por cima sobre a agência que devia controlar. Mas felizmente também significa que há um sistema de vigilância que começou a funcionar. Que ele mudou o juiz justamente. Exatamente para isso. A parte interna da reforma da Cúria, sobretudo, parece-me, e não só, a resistência interna à dinâmica do pontificado está a ganhar força. Eu não sei se toda a gente concorda com isto, se tem outra impressão, e se tiver outra, ainda melhor, se eu estiver errado. Parece-me que essa resistência interna ganhou até muita força com a questão do Sínodo da Amazónia e com as reservas foram colocadas algumas das propostas do documento final. E a exortação apostólica acaba por ir por outro caminho, não comentando o documento final e colocando a atenção do Papa nos temas que ele quer que sejam debatidos, que porém não são os temas que foram debatidos no documento final.
Mas nesse documento eu também acho que o Papa mostra que ele tem outras prioridades mais prementes e, portanto, deixou cair esta dissonância, porque a base de apoio do Papa, vamos chamar assim, maior... Era de outra linha, pois. É da América Latina. Mas não creio que seja isso que te agora, que me parece que é óbvio, mas há uma resistência que saiu reforçada dessa polémica, e eu não sei, voltando ao início, a média do pontificado, historicamente, são efetivamente 7 anos. João Paulo II desequilibra um bocado. É também o terceiro maior pontificado da história, mas em termos numéricos. Obviamente que a longa vida e feliz vida do Papa Emérito Bento XVI faz com que o Papa Francisco não pondere neste momento renunciar. Se, num contexto diferente, julgo que aquilo que tu disseste no início, que ele não esperaria estar ainda no pontificado. Posto isso, há efetivamente coisas que têm de começar, a gente pode lhe chamar o que quiser, mas tem de aparecer resultados. É uma fase muito interessante, porque também a coexistência de dois papas também não é assim tão pacífica. E o surgimento da figura do Papa Bento XVI, voluntário ou involuntariamente, eu admito que seja involuntariamente, na polémica sobre o celibato sacerdotal, sim, mesmo causou um transtorno muito significativo. Sim, mesmo que no futuro continue a haver outro Papa emérito. Há sempre aquela coisa, fui lá, não fui lá, falou comigo. Pronto, isso também não facilitou muito. Não é algo que efetivamente ajude muito. Há uma realidade que a mim me toca particularmente e que me recordo dela agora nesta questão do que estamos a falar destes 7 anos de pontificado. As missas em Santa Marta, logo pela manhã, muito cedo, têm sido muito marcantes, não é? E muito ricas. E eu às vezes olho para as homilias do Papa naquela ocasião e às vezes são assim um bocadinho trailers de coisas que vão acontecer depois, teaserzinho de documentos que depois saem, de intervenções públicas do Papa. É muito interessante. Mas não é? Isso é ele. É ele no seu melhor. Porque eu acho que ele se sentiria, aliás, como se percebeu, engaiolado se tivesse que viver no apartamento do Pontifício. Portanto, ele próprio quis mudar para a Casa Santa Marta para conviver. E ele ali, desculpe a expressão, está à solta. Não tem filtro. Não tem filtro. Portanto, celebra a missa, é um parco. Celebra como um parco, um pastor. Celebra a missa e diz o que pensa. Pronto. E isso enerva muito. Quer dizer, nunca aconteceu isto. Quer dizer, nunca aconteceu que o Papa more numa lar onde pode encontrar pessoas, numa residência, não é? Onde pode encontrar pessoas fora da agenda oficial, combinada com a Secretaria de Estado, e, portanto, já aconteceu muitos sobressaltos. Por exemplo, eu sou praticamente fonte segura com o encontro de Abu Dhabi, que também é histórico, esta ida do Papa e o que lá se passou, foi tudo combinado durante a tarde no espaço não oficial. Sim. Mas ele é assim, e será sempre assim. E isso também mostra Quer dizer, pode desarrumar mais a casa. Esses ambientes são de grande eficácia em tudo, não é? Exato, mas sem dúvida que é importante. E já agora uma nota, também pode ser útil para quem nos segue, que durante este período em que está blindado o Vaticano por causa da epidemia, todas as manhãs, quem quiser ter acesso através do site do Vaticano pode seguir a missa do Papa em direto. Sim, é uma medida de exceção, porque habitualmente nós não temos acesso à homilia toda, temos certos, isso também complica o trabalho. É às nossas 6 da manhã. Claro. Mas olhando estas Eucaristias, percebe-se muito esta linha teológica e de posicionamento do Papa, não é? Sim, ele é muito questionador. Nessas homilias, por norma, é muito questionador. É muito questionador de atitudes que estão mais ou menos instaladas e de uma coisa que eu acho que aí verdadeiramente o Papa Francisco não suporta, que é a vida dupla. Que são pessoas que usam a imagem de serem católicas ou de serem cristãs para determinados benefícios ou para criar uma determinada imagem, lá está, na sociedade, e depois não assumem os comportamentos que são inerentes à fé. É mesmo muito severo. Eu acho que provavelmente é das coisas que mais irrita o Papa Francisco. E, obviamente, que não são palavras simpáticas de ouvir, como não foram simpáticas de ouvir as palavras de Jesus Cristo no seu tempo. Mas efetivamente, mostram um Papa muito aguerrido nesta questão da coerência. Sim, e daí, das casas Santa Marta, depois dá para o discurso que ele fez à Cúria Romana no Natal, naquele primeiro das doenças, aos núncios apostólicos, etc., por aí fora. A lógica é sempre a mesma. Não pode haver vida dupla a quem serve a Igreja Católica. E as comunidades, assim, mais distantes do perímetro do Vaticano, começam a interiorizar este espírito de Francisco no seu agir, na forma como se dialogam também com o mundo?
Há uma coisa curiosa nessas comunidades que estão longe, que é que, de repente, muitas delas começaram a ter, indo para uma coisa concreta, começaram a ter cardeais. E não imaginavam nunca, em tempo algum, na Papua Nova Guiné, para dar um exemplo assim mais diferente. Cabo Verde também. Cabo Verde, felizmente, também, apesar de tudo... É mais católica a Papua Nova Guiné. Exatamente. Portanto, há uma mensagem clara, que não está ninguém de fora desta missão. Ou seja, estão verdadeiramente próximos deste... Verdadeiramente todos contam. Não é por acaso que o Papa também, nas suas prioridades de viagens, vai sempre a essas igrejas mais nós passámos em revista as viagens do ano passado, de 2019, e não há nenhuma viagem propriamente dita a um país de maioria católica. Sim, portanto, nem a Europa, como um Estado europeu tradicional, católico, maioria católica, foi a Roménia, foi a Bulgária, foi a Macedónia do Norte. Todos em minoria católica. E são países ortodoxos, de maioria ortodoxa. É um bocado desconcertante. Sim, é um bocado desconcertante. Claro. Eu tenho de admitir. Faz mais sentido uma grande viagem aos nossos vizinhos espanhóis, que devem estar a roer-se ainda. Estou um bocado invejosos em relação a nós. Tivemos Fátima, mas uma viagem à Espanha seria uma viagem de milhões de pessoas na rua, de grande celebração. Porém, as prioridades são outras e há que... Essa opção em si própria é uma mensagem para toda a Igreja. E depois esta sinodalidade que ele já agendou, não é? Para um próximo isso também é sínodo. Sinodalidade. Ele claro, sim. Mas que acaba por ser quase resumo da sua atitude de governo de Igreja, não é? Logo no arranque, nessas tais reuniões antes do conclave, também essa era uma das prioridades, que era não estar tudo concentrado em Roma e, portanto, enfim, ser como um mosaico, não é? E eu acho que ele está o essencial da reforma é essa também, não é por acaso que ele agora já convocou como tema do próximo Sínodo Geral dos Bispos, exatamente isso. Eu volto a palavra, não é para parecer que me estou a queixar do meu trabalho, mas é outra vez uma situação desconfortável, porque se algo que define a Igreja Católica é quase uma espécie de centralidade da figura do Papa nas determinações e nas normas, e esta descentralização, esta promoção da participação das igrejas locais, das conferências episcopais, das conferências regionais, é complicada porque implica um nível de responsabilidade que não existia até hoje. Existia nas igrejas ortodoxas, têm uma formatação própria. Mas passar esta realidade para a vida concreta da comunidade católica não é fácil. E é também um foco de resistência até desse ponto de vista. Muito bem, nós continuamos atentos ao pontificado do Papa Francisco. Obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia. Termino a lembrar que a edição a rádio do programa Eclésia passa ainda mais logo, na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.